Salmo 1. Ditoso o homem que não anda aconselhado por malvados, e no caminho de pecadores não se detém, e na seção dos cínicos não toma assento. Mas sua ocupação é a lei do Senhor, e medita sua lei dia e noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo o que faz prospera. Não assim os malvados, não assim, mas como palha que o vento arrebata. Por isso, no julgamento, os malvados não ficarão de pé, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor se ocupa com o caminho dos justos, mas o caminho dos malvados se extravia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 1, por Luiz Alonso. Para uma transposição em chave cristã, pode-se partir da frase de Jesus: Eu sou o caminho. A meditação da lei sucede à meditação dos mistérios da vida de Cristo. O seu programa de vida está enunciado numa série de felicitações ou bem-aventuranças. Como complemento, pode-se recordar Mateus 7,13s. Largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à vida. Entre os autores antigos, vários se fixam na imagem da árvore, de que tiram aplicações diversas. A árvore é, antes de tudo, Jesus Cristo, Eusébio Hilário. Em segundo lugar, é o justo. É também a árvore da cruz, Gregório Magno em seus comentários morais a Jó. Jerônimo cita o exemplo de Caim, a propósito da palha arrebatada pelo vento. Salmo 2. Porque as nações se amotinam e os povos meditam um fracasso, levantam-se os reis do mundo e, unidos, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido? Rompamos suas correias, sacudamos o seu jugo. Sentado no céu sorri, o Senhor se burla deles. Depois lhes fala com furor e com sua cólera os espanta. Eu mesmo ungi o meu rei, em Sião, meu monte santo. Vou recitar o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede e te darei as nações em herança, em propriedade os confins do mundo. Tu os triturarás com cetro de ferro, os despedaçarás com vasos de louça. E agora, ó reis, sede sensatos, escarmentai os que regeis o mundo, servi ao Senhor com temor, tremendo, prestai-lhe homenagem, para que não percais o caminho, se chegar a inflamar-se sua ira. Felizes os que se refugiam nele. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 2, por Luiz Alonso. A leitura cristã do Salmo acha-se assegurada por sua reiteração no Novo Testamento. Começo indicando as citações e alusões. Atos 4, de 25 a 26, cita 2:1, aplicando-o à aliança de Herodes com Pilatos, contra o teu santo servo Jesus, teu ungido. Em seguida, a comunidade pede valentia para anunciar tua mensagem e o dom de realizar curas. Faltam os tons violentos e repressivos. Atos 13:33. Cita 2:7, aplicando-o à ressurreição de Jesus, na qual cumpre Deus a promessa feita a Davi. Hebreus 2:7 e 5:5. Cita 2:7, aplicando-o, respectivamente, à filiação divina de Jesus e sua dignidade sacerdotal. Apocalipse 2, 26 a 27. Cita 2, de 8 a 9. O Senhor ressuscitado concederá autoridade e cetro, a mesma que recebi do meu Pai. Segue a 70 no verbo regenerás.
O regime de ferro encaixa bem na construção dramática, na luta de poderes típica do Apocalipse. Apocalipse 12:5 aplica o regime de ferro ao filho da mulher celeste. Também é bélico o contexto, se bem que o inimigo seja o dragão. Apocalipse 19:15 cita o mesmo texto, apresentando o ginete que vem julgar e lutar. O contexto coloca os reis da terra como aliados da besta e alude à visão de Ezequiel 38:39. Nos relatos do batismo e da transfiguração, pode-se ouvir uma alusão a 2:7, quando o Pai declara acerca de Jesus: "Este é meu filho", Mateus 3:12 e 17:5. Nos escritos dos padres e na liturgia, continua ressoando e amplificando-se a leitura do Novo Testamento. Como exemplo de conjunto, cito um fragmento de Gregório de Nissa. O Salmo 2 anuncia o mistério evangélico. Profetiza o nascimento carnal daquele que por nós nasceu hoje, pois hoje indica uma fração do tempo, daquele que sempre é filho nascido do Pai, sempre é Deus e sempre está com o Pai. O Salmo 2 anuncia o reino de Cristo e sua soberania sobre os homens que antes não estavam submetidos à sua lei, não davam culto a Deus e por isso eram contados como pagãos, independentes de Deus, fora da lei. Diríamos melhor que eram malvados, porque não tinham aceito a lei de Deus e rechaçavam seu jugo. Chamados ao reino que domina todos os reinos, aqueles que antes viviam sem Deus tornam-se herdeiros de Deus, pela fé naquele que foi gerado hoje e foi consagrado para reinar sobre eles. Também eles renascem como reis. Com seu cetro de ferro, ou seja, com seu poder invencível, rompe o que neles é terra e argila e os transforma em natureza incorruptível. Orígenes interpreta assim a aliança dos reis. Um Salvador vem aos homens para que esse tumulto de nações. Porque o povo judeu que conhecia a lei empreende esforços vãos contra ele? Os reis da terra, sempre em luta entre si, põem-se de acordo contra ele em perversa aliança. Não sabiam que sua impiedade ia contra Cristo e contra Deus. Logicamente, é o versículo que atrai mais atenção. Nele, distinguem vários padres a geração eterna do Filho de Deus e o nascimento temporal de Jesus, como, por exemplo, Eusébio, Cirilo de Alexandria. A vara de ferro transforma-se em instrumento de contrição, Orígenes, ou de reforma, Eusébio, Hilário. A sensatez encontra-se na doutrina evangélica, Hilário. Ao fazermos nós a transposição ao tecido da história, temos de reconhecer que o seu reino não é deste mundo, que não luta com legiões de anjos, que prova sua autoridade nas boas obras, que vem fazer os homens participantes do seu reino. O Salmo admite também uma projeção escatológica, na linha de 1 Coríntios 15. Quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído toda a soberania, autoridade e poder. Porque o seu reinado tem que durar até pôr todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Como último inimigo, aniquilará a morte. E quando o universo lhe tiver sido submetido, então também o Filho se submeterá àquele que lhe submeteu, e Deus será tudo para todos.